Aline, bom dia. Eu não ouvi tudo, que ontem é bem complicado, por causa da catequese. Aí, mas eu ouvi o finalzinho. Eu ouvi o finalzinho, fiquei até o final. A hora que você falou amém, eu tava na hora do final, né? Assim, eu acho que eu ouvi uma meia hora. Com certeza, o trecho ajudou demais, porque ele falava. Nossa, achei incrível, é impressionante, né? Deus é incrível. Porque ele falava justamente no trecho de prestar atenção, de ficar atento nas palavras, na palavra. E é justamente isso que Jesus está mostrando, né? Que a pessoa fica tão presa em si mesma, nossa, falou numa santidade para si mesma. Nossa, meu Deus. Ela fica tão presa numa santidade para si mesma e ela fica com essa nuvem na cabeça, né? E ela não presta nem atenção no que Jesus está falando. Porque ela quer falar, ela faz tudo como se assim, eu estava conversando com Jesus, parece que a pessoa faz tudo para poder mostrar que tá bonita, né? Mostrar alguma coisa. Então ela fica focada tanto nisso, em mostrar-se, em ser vista, em ser. E ela tem uma confirmação também. Parece que a pessoa fica buscando muito uma confirmação. E aí ela nem foca na palavra, no que realmente está sendo dito, porque ela fica focada em se mostrar, em aparecer, em ter um reconhecimento. Então, ela nem presta atenção. E Jesus estava falando justamente para isso, né? Para a palavra, prestar atenção na palavra dele. Foi, com certeza, foi, esclareceu muito, muito mesmo. Eu vou ouvir tudo para poder partilhar. Aí eu tava falando, Jesus, uma coisa que mostra isso, que deixa isso claro, conversando com ele, pensando assim, nessa questão que ele tá falando, né? Que a pessoa fica, ela fica tão focada em si mesma, no subjetivismo, né? Que ele já vem falando disso lá desde a live, né? Até antes, né? Do subjetivismo. Desde o do teste, né, Aline? Desde do dia que ele falou do diagnóstico lá do nível de leitura. A pessoa fica muito presa em si mesma, né, em sua santidade pessoal, para si mesmo e para mostrar, né? Porque é a virtude, Jesus fala, né? A virtude. É muito difícil a pessoa querer virtude e não querer que essa virtude seja vista. É muito difícil. Sempre a virtude está fincada na terra, como se fosse uma flor, né? Ele dá até o exemplo da flor. A flor é bonita, mas ela recebe a vida da terra, que é a santidade humana, recebe vida da terra. A flor está fincada na terra. Se não tiver a terra, ela morre. Então, se não tiver essa terra da estima própria, do interesse pessoal, essa terra, a estima própria, o interesse pessoal, querer ser visto, reconhecido como santo, reconhecido como bom, como iluminado, como tudo mais. Então, se não tiver esse reconhecimento, morre, a flor morre, né? E na santidade divina não tem isso. E às vezes a gente não consegue entender isso. Não tem. A gente fala quem tem, mas não entende. Não tem reconhecimento de ninguém. Não tem que ter reconhecimento de ninguém. Não tem que ter elogio de ninguém. Não tem que ter estima de nada. Não tem terra. É sol, é lá nas alturas. Não tem. É só você e Deus. E aí, os sintomas de que a pessoa está tão preocupada com isso, com esse reconhecimento, com essa estima, é que ela fica, sempre que vai meditar, ela olha para ela mesma, sempre ela olha. E o texto não está falando dela. Não está falando dela. Jesus está falando, por exemplo, lá das almas devotas e das almas que. Ele está falando um texto lá das almas distraídas, não sei o quê, alguma coisa assim. Aí a pessoa já fica olhando, será que eu sou distraída? E começa a meditar se ela é distraída ou não. Sendo que aí o que realmente Jesus queria dizer naquele trecho e desabafar com ela sobre o mundo, sobre um monte de. Ela não ouve, ela fica só olhando para ela não ouve. Então ela fica essa nuvem. É um sinal, assim, porque um sinal de que a pessoa está olhando para si mesma é o tempo todo, tudo que Deus fala, ela olha para ela para ver se aquilo está nela.
E outra coisa, se ela recebe uma correção, ela fica arrasada demais, assim, muito, muito, muito arrasada. Por quê? Porque ela está buscando a estima, ela está buscando o reconhecimento. E quando ela recebe o contrário, ela fica arrasada, ela não consegue se levantar e está sempre triste, 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 porque ela está buscando ser reconhecida. Ela não é, então ela fica sempre triste. Aquilo é pesado, é difícil. E outra coisa que ele falou, que mesmo que eu tava falando com ele, era o. Eu acho que é isso. A pessoa sempre tá olhando para ela mesma, sempre em tudo que fala, ela vê ela coloca ela no meio. Não tem como ela. Tudo é ela, tudo ela vê ela, se ela tem aquilo, se não tem. E fica arrasada quando ela busca, quando ela é corrigida, quando ela não é reconhecida, quando ela recebe o contrário do que ela tá buscando. E justamente Deus faz isso, essas cruzes, essa contrariedade sempre, essa amargura para a pessoa entender que ela está no caminho errado, né? Que ela está fazendo o contrário. Aí nisso a pessoa não consegue atentar no que Deus está falando. Por exemplo, ele está falando das almas devotas e das almas que, mesmo devotas, ele não recebe, elas têm um interesse pessoal e tudo. E ele está explicando sobre isso. Aí você não consegue entender o que ele está falando, porque você fica pensando em você. Será que eu tenho esse interesse pessoal? Será que eu sou essa alma devota com essa falsa santidade? E você fica olhando para você, se estudando, se avaliando e não entende o que Deus está falando e distorce tudo e fecha a mente ali em você, não consegue ficar atenta na palavra puramente. Meu Deus, é muito sutil isso. É muito sutil. É muito sutil, a pessoa às vezes não enxerga. Aí outra coisa, quando a pessoa vive assim, se a gente fica assim, tão preocupado com essa afirmação, com essa estima, com esse reconhecimento e tudo. E aí tudo que você lê, você fala de um jeito para poder ter como é que fala? É como se você buscasse uma recompensa, né? Uma recompensa. Tudo que você fala, tudo que você lê, você está buscando essa recompensa. E isso é muito sutil. Então, assim, é uma graça muito grande Jesus estar falando sobre isso para a gente ver se tem isso e matar, né? É muito sutil. Aí quando Jesus, se a gente vive assim buscando essa recompensa, como se fosse é uma recompensa. Se você busca essa recompensa, você não presta atenção em tudo que Jesus está falando. Além de distorcer o que você está prestando atenção, coisas que ele fala que não vai te dar essa recompensa, você não presta atenção. Por exemplo, se ele está falando de guerra, isso aí difícil falar e não tem muito a ver. Eu não faço isso. Tipo assim, o que ele fala que é uma instrução dele para você ficar mais bonita, aí você vai e presta atenção. Mas se ele estiver falando de guerra, por exemplo, não tem nada a ver com sua santidade pessoal. Aí você nem se interessa por aquele assunto. Então, quando ele não está falando algo que se refere a você, o que possa te ajudar a se santificar, a ficar mais bela, mais bonita, como se você fosse essa flor. O que vem para você que é adubo, você pega tudo, mas se é uma coisa que é um adubo para outro tipo de flor, você rejeita, você não quer nem ouvir. É muito complicado isso. A santidade pessoal, o interesse pessoal, querer essas recompensas faz você fechar o ouvido para tudo que não te vai trazer essa recompensa. Se aquilo que Jesus está falando não vai te trazer essa beleza pessoal, essa coisa que você está procurando, você nem presta atenção no que ele está falando. Ele está falando com outra pessoa, ele está falando dos padres, por exemplo. Nem presta atenção, porque se eu for falar de padre, for aprofundar nesse assunto, eu vou ficar ao contrário do que eu estou buscando, né? Eu vou ficar feia, que é uma coisa difícil de falar. Então, você não quer dar sua voz, sua inteligência para poder mergulhar nesse assunto profundamente. Aí outra coisa que acontece quando a pessoa está muito nesse subjetivismo, ela pensa, aí Deus, quando Deus fala, por exemplo, através da escola, lá na escola Deus está falando sobre isso, que existe isso, que a pessoa não está enxergando que isso é muito sutil, né? E trazendo as luzes e a orientação para a pessoa sair disso, né? Para sair dessa situação, para começar a olhar só para ele, sair de si mesmo e tudo. Ele está dando as luzes do caminho para acontecer isso.
Aí a pessoa vê na escola falando que tem isso, que existe, né? Falando sobre isso, corrigindo, aí ela fica mais arrasada ainda. Aí ela não consegue prestar atenção ela não consegue prestar atenção e fazer o que é necessário ser feito para sair disso. Ela fica muito triste, muito triste, muito triste. Mas aí vem um desânimo assim terrível, sabe? Porque ela quer muito esse reconhecimento e aí ela não. Quando vem essa correção, aí ela fica muito arrasada e não consegue prestar atenção, que ele estava me mostrando assim, ela não consegue prestar atenção nas luzes que ele está falando, ela fica só na correção que ela está recebendo, sabe? Como se fosse assim, ela fica só na correção que ela está recebendo. E ela não presta atenção na luz que está sendo dada, ela fica ali só atenta. Eu não consegui, eu fiz isso, eu tenho esse subjetivismo e fica arrasada, e não consegue, às vezes não consegue nem aceitar, mas se aceita, não consegue ali, receber a luz para poder sair disso, sabe? Ela não fica atenta no que Deus está falando, ela fica atenta no que ela não fez, como se fosse assim, ela fica atenta no que ela não conseguiu fazer. Por isso que Jesus falou na escola que teve tantas luzes na escola, que ninguém partilhou, que ninguém falou nada, que tudo passou batido. Porque às vezes na escola ele vem trazer essas correções, vem trazer, e a pessoa fica muito em si mesma, olhando para si, remoendo aquilo, desanimada, triste. Ah, porque eu não consegui, porque eu sou assim, eu não vou conseguir. Sabe, fica naquilo, fica presa naquela correção que foi dada. Mas a correção que ele trouxe é uma luz imensa para você sair dali, para você sair dessa situação do subjetivismo. Ele está te dando assim, meu Deus, uma coisa incrível. Que eu lembrei que ele falou na aula passada, que teve essa correção, tudo que foi falado. E aí ele falou: eu não quero que ninguém venha aqui chorando. Tudo que foi falado é para evolução. Que se alguém ficar triste, esse é um sinal de preocupação. Porque é para todo mundo ficar muito feliz com tudo que foi falado. Não é para ficar triste, é para ficar feliz. Por que vai ficar feliz? Porque você vai saber que aquilo ali é a escada que você vai subir para sair desse abismo. Então, se você fica triste, é porque você fica ali, só remoendo. Eu não consegui, não sei o que, não sei o que lá. Então, se você ficar triste, é um sinal assim de que você olha muito para você mesmo.